Quando você acessa uma rede social, você deixa os seus dados disponíveis para as plataformas. A forma como as empresas de tecnologia usam esses dados abre um leque de possibilidades enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, leis são criadas. No Brasil é a LGPD. Ela impacta em muita coisa, recrutamento inclusive. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho dois profissionais aqui que conhecem sobre o tema, ou pelo menos um conhece e os outros dois aqui sabemos fazer perguntas, né? Deixa eu começar pelo nosso convidado externo aqui, nosso convidado de honra, que é o Maurício Rota, fundador da JEP Compliance de Florianópolis, empresa que é especializada em LGPD, entre outros temas, e tem ajudado as empresas, clientes dela, a se adequarem a essa lei que vai tirando o sono de muita gente e vai causando dúvida para muita gente. Maurício, um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Obrigado, Cássio. O prazer é meu. Hoje vai ser um bate-papo muito legal, com certeza. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É sempre bom conversar com especialistas e com você em especial, Maurício. E a Elisa, que o Maurício já citou aí, é a nossa Elisa Rodrigues, aqui da Roberts Half. Ela é aquela que eu falei que sabe fazer perguntas e tem boas dúvidas, porque ela é craque, né, em tudo que se refere a recrutamento, assim como a Roberts Half é. Mas em LGPD, a Elisa aí tem os seus pontos de dúvida, embora dê bem as suas cacetadas aí também no tema. A Elisa é Business Manager aqui da Roberts Half. Elisa, muito bom rever você. Obrigado por mais uma vez participar conosco. Eu que agradeço, Cássio, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em te receber. Vamos lá, Elisa, vamos explorar o Maurício aí, né, que ele é o conhecedor do assunto, né? Vamos. E o público que é de RH, né, Elisa, ou o profissional que está buscando recolocação, nunca é expert, quer dizer, nunca é. Às vezes é expert, mas na maioria dos casos não é expert em LGPD, né? Então, eu queria começar pelo beabá, né, assim, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Onde é que ela afeta a gente, hein, Maurício? Olha, eu penso que essa é a pergunta de um milhão, porque hoje o mundo fala, respira, lida diariamente com questões relacionadas à proteção e privacidade de dados. Isso tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo agora, onde os dados pessoais ganharam uma relevância muito grande. Basta a gente avaliar quais são as principais empresas de alta tecnologia hoje, né? E que tipo de dados elas tratam. Se nós olharmos Apple, Google, Microsoft, Facebook, só citando algumas, né? Nós vemos que elas tratam de forma intensiva com dados e principalmente dados pessoais. Estamos falando aí, por exemplo, de redes sociais, né? Facebook, uma das maiores redes sociais do planeta. Ou quando a gente fala do Google, a gente já pensa no YouTube, ou seja, as pessoas se utilizam muito de redes e meios de comunicação, utilizando canais digitais para a sua interação, para as suas compras, para momentos de lazer. Isso implica um grande tratamento de dados. Logo, aí os holofotes de vários países se voltaram para a maneira através da qual essas organizações tratam esses dados pessoais para que não ocorram abusos, né? Para que a utilização desses dados não façam com que as pessoas possam ser manipuladas, né? Ou ter a sua percepção de realidade e o seu entendimento, né? A sua compreensão do mundo que se dá através dessas redes sociais manipuladas por conta do conhecimento que essas grandes empresas vão tendo. Eu sei, sabe, Cássio, que parece um pouco de teoria da conspiração, né? Como se talvez houvesse grandes corporações maquiavélicas que buscam explorar
aí a ingenuidade das pessoas. Mas talvez, deixando as caricaturas de lado, existe, de um lado, sim, a condição dessas empresas em nos conhecendo melhor e coletando nossos dados, talvez realizar ofertas, apresentar produtos, direcionar a determinadas oportunidades de acordo com o nosso perfil. O problema é quando esse tipo de situação é explorado, talvez, para manipular as nossas opiniões sobre uma questão política. Por exemplo, houve denúncias de que quando se fez a votação a favor ou não do Brexit, de que as redes sociais foram utilizadas de maneira a direcionar os eleitores para um ou para o outro lado. Já houve denúncias também em relação a eleições, né, de que as redes sociais poderiam estar sendo utilizadas dessa forma. Então, a preocupação hoje é que os dados pessoais que são coletados e tratados em escala global, que eles sigam um regulamento. E cada país vai ter o seu regulamento, da maneira como esses dados serão coletados, armazenados, compartilhados ou até mesmo excluídos. E é o caso do Brasil. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados é esse regulamento que diz como as empresas, privadas ou públicas, devem se comportar no momento que elas estão coletando dados pessoais, estão armazenando, compartilhando, excluindo. Por isso, a relevância da discussão. E hoje, o Brasil é considerado um porto inseguro no tratamento de dados pessoais, seja porque muitas empresas aqui, e novamente, tanto na esfera privada quanto pública, são vítimas de ataques cibernéticos. O Brasil hoje ocupa, infelizmente, o segundo lugar do país que mais sofre ataques cibernéticos no mundo. Nós só perdemos para a Rússia. Então, de um lado, nós sofremos ainda, somos vítimas ou podemos ser vítimas de muitos golpes cibernéticos. E, de outro, nós temos aí uma visão do mundo de que o Brasil ainda tem um nível de maturidade mediano quando a gente fala em tratamento de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para nos nivelar aí, ou nos trazer um nível maior de maturidade, para que isso azeite ou torne as nossas relações com outros países, por exemplo, mais adequadas, principalmente quando a gente fala de comércio e o comércio com outros países, né? Comércio internacional. Então, em resumo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa, de um lado, evitar abusos por parte das empresas no momento que elas estão tratando dados pessoais, e, de outro lado, elas trazem direitos aos titulares de dados, a cada um de nós. Então, ela assegura direitos. Que direitos são esses? Principalmente, de a gente saber o que está sendo feito com os nossos dados pessoais e, na justa medida, o que seria ideal, que nós pudéssemos controlar também, que nós tivéssemos condições de dizer quando nós concordamos ou não que determinados tratamentos sejam realizados com os nossos dados. Mas isso é uma questão que eu acredito que nós vamos alcançar à medida que a cultura do nosso país vá mudando, ou seja, que a gente vai entendendo a importância dos nossos dados e os direitos que nos são conferidos. Legal. E Maurício, fazendo uma pergunta, que é a primeira, já que a gente está aí no beabá, né, da LGPD, você falou bastante de dados pessoais, né, mas eu entendo que quando a gente fala de dados, isso é um pouco mais abrangente. O que eu queria entender? Que tipo de informações são protegidas hoje pela LGPD? Porque eu entendo que dados pessoais nós temos, mas empresas, por exemplo, também têm dados confidenciais. Esses dados com foco nas empresas, eles também são protegidos pela LGPD. O que abrange a LGPD? Excelente pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente fala em dados e fala em proteção de dados, a primeira coisa que a gente pensa é na segurança da informação. Então, nós podemos pensar assim, existe hoje uma disciplina conhecida como segurança da informação, que é o nosso cofre. Tudo aquilo que a gente armazena dentro desse cofre está protegido. E se nós entendemos que determinados dados têm um caráter mais sensível, mais sigiloso, ou esses dados são rotulados como confidenciais,
nós vamos armazenar num cofre mais seguro, num cofre mais escondido. Então, via de regra, não há proteção de dados sem segurança da informação. Então, a segurança da informação, nós utilizamos esse conceito de dados confidenciais ou sigilosos, ou seja, são aqueles que demandam um nível maior de segurança. A proteção de dados, por sua vez, nos diz ou autoriza o que nós podemos ou não armazenar dentro do cofre. Então, vamos imaginar assim, o cofre é a segurança da informação, é o que vai garantir que os nossos dados vão ter um determinado nível de segurança. A proteção de dados traz os regramentos que autorizam o que nós vamos guardar dentro do cofre. E aí, quando a gente fala em proteção de dados, a gente divide os dados em duas classificações. Dados ditos triviais, Elisa, e aqueles dados ditos sensíveis. Então, a LGPD diz o seguinte, que os dados triviais, e um dado trivial, um dado sensível, pode ser confidencial. Então, veja só, nós temos um nível que a gente pode dizer se um dado é confidencial ou não, e também esse dado pode ser trivial ou sensível. Então, vamos entender essa diferença. Dados triviais, para a Lei Geral de Proteção de Dados, é, por exemplo, o nome, o CPF, a data de nascimento, o endereço, pode ser também uma placa de carro, ou seja, quando um dado identifica ou torna identificável uma pessoa, ele é considerado um dado pessoal. Esse dado pode ser também considerado confidencial, mas, do ponto de vista da proteção de dados, a gente trabalha com essa distinção em dados triviais e dados sensíveis. Quando a gente pensa em dados sensíveis, aqui é que existe um pouco de confusão, sabe, Elisa, entre o dado sensível e o dado sigiloso, porque dados sigilosos podem ser ou triviais ou sensíveis. Os dados sensíveis, por sua vez, eles foram elencados de forma exaustiva pelo nosso legislador. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi elaborada, o nosso legislador estabeleceu, lá no artigo 5º, o que ele entende como dados pessoais sensíveis. Então, são dados relacionados à saúde, dados genéticos, dados biométricos, dados relacionados à nossa opinião política, à nossa opinião filosófica, à nossa filiação político-partidária, ou ainda dados relativos à nossa orientação sexual, à nossa vida sexual, ou dados relativos à nossa raça ou à nossa etnia. Então, o nosso legislador diz, esses dados são considerados dados pessoais sensíveis. Por quê? Se eles forem utilizados de forma abusiva, eles podem trazer muitos prejuízos às pessoas. Então, existe essa distinção porque o legislador entende que determinados dados devem ser mais protegidos do que outros, do ponto de vista dos dados pessoais. Então, e a gente consegue entender, né? Imagine, por exemplo, se os nossos dados de saúde estiverem acessíveis ou disponíveis para serem consultados por qualquer pessoa. Talvez uma grande revendedora de fármacos pudesse utilizar essas informações para entender que tipo de medicamento a população pode buscar mais, se conhecesse, digamos assim, toda a nossa genética e o nosso histórico de saúde, e a partir disso, talvez, começar a explorar de forma abusiva a venda de medicamentos, ou utilizar essas informações para dizer, o Maurício, eu entendo que ele pode ser cliente do meu plano de saúde porque o risco dele é baixo. Mas o João, que a família tem aí um risco de desenvolver doenças cardiovasculares, não nos interessa, ele pode ser um cliente caro para nós. Então, E isso acontece muito, né, Maurício? Até desculpa eu te interromper, mas não sei com vocês, mas comigo eu recebo ligação de várias empresas com muita frequência, oferecendo algum tipo de serviço, sabe? Que as pessoas que sabem meu nome, sabem onde eu moro, e aí isso gera até um desconforto na gente, né? No sentido de da onde que eles conseguiram tirar minhas informações, né? Como que eles tiveram acesso a isso? Então, Elisa, aí a gente começa a entender justamente os motivos para essa preocupação em tutelar, em proteger os dados.
Hoje nós sabemos que, infelizmente, ocorrem com mais frequência do que nós gostaríamos vazamento de dados. Então, muitas vezes, esses vazamentos de dados acontecem de forma acidental, muitas vezes, com a colaboração, muitas vezes, de pessoas da própria organização ou através de ataques de hackers. Mas eu posso dizer para vocês, hoje um ataque de hacker nos moldes de um filme de ficção científica está um pouco mais distante da realidade. Hoje nós sabemos que ataques bem-sucedidos acontecem muitas vezes porque há alguém mal intencionado de fora da empresa que muitas vezes acaba contando com a facilitação ou auxílio de pessoas de dentro da organização. Então, talvez vocês lembrem, era muito comum alguém ir lá na Santa Efigênia, né, e comprar um CD, né, um DVD, que tinha todas as informações. 5 milhões de cadastros por R$10, né? Nesse nível, né? Exatamente. Então, havia o pessoal brincava que virava a festa do caqui, né? Que não havia respeito ou cuidado com os dados pessoais. E hoje nós estamos tentando reverter essa cultura. Mas, de fato, houveram muitos vazamentos. Então, é muito comum aquela situação, né, Elisa? O meu pai e a minha mãe se aposentaram e fico sabendo que estão aposentados porque alguém entra em contato para oferecer um empréstimo consignado, ou seja, as empresas que oferecem esse tipo de serviço para pessoas que se recém-aposentaram acabam sabendo antes do que o próprio interessado. Como acontece isso, né? Então, são essas questões que nós precisamos disciplinar hoje. Queria trazer, então, o tema LGPD aqui para o mundo de quem recruta e de quem é recrutado, de quem é contratado, né? Elisa, como é que é feito isso no dia a dia? Por exemplo, as empresas buscam até que ponto informações pessoais? Porque você está contratando pessoas quando você faz um recrutamento e você vai buscar, né, informações sobre essa pessoa. Mas depois eu quero ouvir o Maurício sobre a parte legal disso, mas por prática de mercado ou prática da Robert Half, até onde um recrutador deve ir, né, quando ele vai buscar informação sobre candidatos? Legal, boa pergunta, Cássio. Aqui do nosso lado, como que a gente faz? A partir do momento que a gente tem uma entrevista agendada com um candidato, que a gente vai colocar numa vaga, num processo seletivo, esse profissional, ele precisa preencher uma ficha de cadastro, e nessa ficha tem dizendo que ele autoriza a Robert Half a compartilhar os dados que foram compartilhados com a gente em sala de entrevista com o nosso cliente, ou seja, a empresa na qual esse profissional vai participar desse processo seletivo. E a gente só compartilha tudo que a gente entende sobre a carreira do profissional, dados salariais, porque realmente são informações muito pessoais, muito sigilosas, caso a gente tenha autorização desse candidato. Então, se um candidato ele não assina, por exemplo, se nega a assinar essa confirmação de que a gente pode compartilhar os dados dele com a empresa, que é o nosso cliente, a gente não está autorizado. Logo, a gente não compartilha essas informações. É bem por aí. E tudo que a gente escuta em sala de entrevista é muito sigiloso, né? É muito pessoal. Então, e a gente deixa os candidatos à vontade para trazer para a gente as informações que eles acham que são pertinentes frente à parte de pessoal mesmo, no sentido de orientação sexual, no sentido de onde que mora, no sentido aí de idade. Então, a gente deixa os candidatos à vontade nesse sentido e, como eu falei, só compartilhamos esses dados com a empresa, que é dona do processo seletivo, digamos assim, caso o candidato ele aprove, ele autorize que a gente o faça. Senão, a gente não considera ele no processo seletivo. Tá cuidadoso isso, Maurício? Com certeza, Cássio. A Elisa trouxe algumas questões que demonstram claramente o compliance da organização, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam só, o artigo 11 da LGPD, me perdoem por trazer os artigos daqui. Te agradeço por trazer, porque os leigos não trazem, pô, a gente precisa de um advogado aqui, Maurício.
Ele diz que quando nós estamos tratando dados pessoais sensíveis, nós temos que ter determinadas cautelas. Então, uma das cautelas é a seguinte: a regra é, para que eu possa tratar dados pessoais sensíveis, eu preciso do consentimento do titular de dados. E aí o artigo 11 lista algumas exceções. Por exemplo, para a tutela da saúde, para salvar a vida de uma pessoa, para a execução de algumas políticas públicas, o cumprimento de obrigações legais. Então, veja que numa situação dessas que a Elisa comentou, por exemplo, eu como candidato, se eu revelo dados acerca da minha orientação sexual, por exemplo, ou da minha visão de mundo, digamos, por exemplo, que numa entrevista com a Elisa eu falo: olha, Elisa, eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas eu não gostaria que você falasse isso para o meu empregador. Dependendo das convicções religiosas dele, ele pode não querer contratar um ateu, mas esquecer que eu sou uma pessoa competente e independente das minhas crenças. Então, eu trago esse exemplo, só deixando claro, eu não sou ateu, mas eu trago esse exemplo porque ele demonstra bem. A minha opinião religiosa é um dado pessoal sensível. Então, sem o meu consentimento, esse dado não poderia ou não deveria ser revelado. E também existe uma questão importante que a Elisa colocou, que é você ser transparente em relação ao tratamento que o dado vai receber, ou seja, nós só iremos compartilhar com terceiros caso tenha sua concordância. Eu não sei, Elisa, talvez eu tenha trazido aqui um exemplo que é um pouco mais, assim, que fica nas bordas, né, nas pontas. Não me parece que talvez as pessoas cheguem nesse nível de sinceridade, não sei se seria necessário isso numa entrevista, mas a ideia só foi trazer um exemplo de um dado pessoal sensível e como a revelação daquele dado dependeria da concordância do titular. Sim. E me fala uma outra coisa, Maurício. Tem alguma condição assim de que a LGPD não se aplica? Por exemplo, uma rede social. Eu posso pegar uma informação que eu vi numa rede social eu não digo nem só a nível de candidatos, mas a nível de vida também. Eu aqui como Elisa na PF, como é que seria isso? Eu posso posso divulgar, por exemplo, informações pessoais que estão numa rede social de alguém? Como que isso é lidado? Essa questão ela desperta polêmicas e discussões assim muito acaloradas. Mas hoje o entendimento que nós vemos assim não há um entendimento pacífico a respeito desse tema ainda, Elisa. Mas existe uma vertente que vê as informações que são publicadas numa rede social como informações públicas. E as informações públicas elas podem ser tratadas dispensando o consentimento. Ou seja, se eu faço algum tipo de publicação no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, aquela informação é entendida como pública, e se ela não for utilizada de forma abusiva, ou seja, a gente tem que considerar a finalidade, a boa-fé, o interesse público para que eu possa tratar aquela informação. Mas, por exemplo, se você não for utilizar uma informação daquelas contra mim, ou para me ridicularizar, enfim, para que me coloque numa situação vexatória, não há problema. Inclusive é sensíveis, né, Maurício, nesse caso? Porque se você se declara, como você usou o exemplo, ateu, você chega lá numa rede social e fala, sou ateu. By the way, eu também não sou, tá? Mas, ou se você fala, eu tenho tal orientação sexual, ou eu tenho tal posição política, seria, teoricamente, um dado sensível, mas deixa de ser naquele momento, ou passa a ser um dado sensível público? Tem um pouco de contradição aí, né? Ele continua sendo um dado pessoal sensível. Então, você não poderia utilizar aquele dado de forma que viesse a prejudicar alguém, sabe, Cássio? Então, o dado está ali. Então, eu posso consultar aquele dado e posso utilizá-lo, mas existe um limite para isso. Por isso que eu falei que é uma questão que não está pacificada, porque daí esse limite de utilização, ele não é um limite objetivo, não é algo que a gente mede com uma régua, né? Existe uma subjetividade aí, no que seria uma utilização que não vai prejudicar a outra pessoa. Então, é algo que nós devemos amadurecer ao longo do tempo. Mas hoje, de fato, as redes sociais são... tem muita informação lá. Então, eu diria que é praticamente impossível alguém conseguir fazer um controle do que é publicado. Sim. E que uso é feito a respeito daquelas informações.
Colocou na internet já era, né? Por mais que você apague, enfim. Já era. Alguém printou, né, Elisa? Exato, exatamente. E aí a LGPD está aí, né? Vem cada dia após dia mais forte. Aqui do nosso lado da Robert Half, a gente está recebendo muita abordagem de clientes buscando uma adequação à LGPD, ou seja, eles têm um projeto para adequar a empresa, os processos para a LGPD. A gente vai, aloca um profissional que tem essa experiência dentro da estrutura do meu cliente, até por tempo, por prazo determinado até essa adequação ser feita. Mas, em contrapartida, tem muitas empresas também que a LGPD está passando aí e elas estão fingindo que não estão vendo, né? O que pode acontecer com essas empresas, Maurício? Então, o finalzinho do mês passado, no dia 27 de fevereiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou o regulamento do regramento da dosimetria das sanções. Eu sei que o nome é um pouco complexo, mas, trocando em miúdos, nós temos hoje um regulamento que diz como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá avaliar um possível descumprimento da LGPD e, a partir daquele descumprimento, como a sanção vai ser determinada. Então, a LGPD prevê algumas sanções, como, por exemplo, uma advertência, uma multa. As multas hoje são calculadas em até 2% da renda bruta do ano anterior do grupo econômico ao qual a empresa pertence, podendo chegar até 50 milhões de reais por evento. Além disso, a LGPD também prevê o bloqueio de sistemas e banco de dados, caso aqueles dados estejam infringindo a lei. Além do bloqueio, a LGPD também prevê a eliminação ou até mesmo a proibição que uma determinada empresa continue tratando dados pessoais. Então, o que esse regulamento nos traz são as condições as quais permitem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados realizar a fiscalização e dizer se é caso de sanção, se é caso de multa, se é caso de bloqueio ou de eliminação de dados. E aí nós temos situações que atenuam ou que agravam a aplicação da sanção. Uma das questões consideradas mais importantes para atenuar uma aplicação de uma sanção hoje é a organização estar adequada à lei, ou ter um programa de governança em privacidade. Ter um programa de governança em privacidade, de acordo com o regulamento publicado pela ANPD, atenua em até 75% a sanção que está sendo aplicada. Então, vejam a importância de você estar adequado à lei. Não só vai impedir que você se coloque numa situação em que possa sofrer uma sanção, como vindo a sofrer, a adequação funciona como um atenuante. Então, a nossa recomendação, Elisa, é que as empresas sim invistam na adequação à lei, porque, no mínimo, ela está aí preparada para que, se sofrer algum tipo de fiscalização, para que ela tenha uma grande atenuante a seu lado. E vale para qualquer empresa, Maurício, porque a gente sempre tende a pensar que isso vai para grande, né? Mas a lei não especifica, né, se a empresa tem que ter um porte mínimo. Então, te dando um exemplo bem simples, né? Se você fala do Google, né, o Facebook, como a gente citou no começo, ok, né? Você vai lá e fala, bom, ok, essa empresa infringiu de alguma forma, ela trabalha essencialmente com dados e tal. Mas outro dia eu fui para um hotel no interior, para uma viagem, passei no hotel no interior e pedem os dados lá na fichinha, né? Você fala, porra, cara, eu não quero dar meus dados, isso aqui vai ficar numa ficha qualquer, você tem um bolinho de ficha, vê alguém passar a mão nisso aí e pronto, tem minha ficha, tem meu endereço, meu nome, meu CPF, não quero dar, mas se não der os dados, não pode se hospedar aqui. Aí cria esse impasse, né? Esse hotel também, né? O hotel não é de rede, nada, o hotel lá da cidade. Esse hotel também, né, na hora que ele faz o cadastro e armazena os dados, ele também está sujeito a isso? Olha só, Cássio, boa pergunta. Em janeiro de 2022, o Conselho Diretor da ANPD aprovou uma resolução, a resolução CD número 2. E essa resolução, ela trouxe regras específicas
para micro e pequenas empresas se adequarem à LGPD. Então, micro e pequenas empresas não serão cobradas ou não terão que atender os mesmos requisitos que empresas de maior porte. Então, existe uma diferença. Micro e pequenas empresas, a legislação não é tão rigorosa, mas todas, sem exceção, estão sujeitas à fiscalização. Todas precisam cumprir a lei. E quem fiscaliza isso, Maurício? Como que é feita essa fiscalização e quem fiscaliza? Tá vendo que tem muita pergunta aqui que é bem beabá mesmo, né? Vamos lá. Nós temos uma autarquia conhecida como Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD. A ANPD é a autarquia responsável pela fiscalização, não só pela fiscalização, mas também pela orientação, por promover a Lei Geral de Proteção de Dados no país. Então, a fiscalização cabe à ANPD. Contudo, órgãos que são responsáveis por defender direitos difusos, como, por exemplo, o Ministério Público, o PROCON, o SENACOM, também podem atuar no sentido da defesa dos direitos dos titulares. O PROCON, a ANPD, ela demorou um pouco mais para começar a atuar. Então, naquele ato, ou seja, na ausência da ANPD como órgão de fiscalização, o PROCON atuou em diversas situações. Nós temos vários casos do PROCON funcionando ao lado dos consumidores, porque a LGPD, ela traz lá no seu artigo 2º, nos seus fundamentos, um dos fundamentos é a defesa do consumidor. Então, ela também, a LGPD é considerada como uma legislação com características consumeristas. Ela defende o consumidor. Então, o PROCON pode atuar em prol dos seus clientes em face de um descumprimento da LGPD. Embora, Elisa, assim, o papel de fiscalização é exclusivo da ANPD. Mas, como eu disse, nada impede que PROCON, Ministério Público e que o próprio SENACOM também atuem em defesa dos direitos difusos. Além disso, outro ponto importante é que o próprio titular de dados pode, se ele se sentir prejudicado, ele pode ingressar com uma ação judicial contra uma empresa. E aqui é um ponto importante. A LGPD entende o titular de dados como parte hipossuficiente numa relação processual. Isso quer dizer que cabe às empresas e não ao titular de dados demonstrar que aquela alegação é pertinente ou não. Então, as empresas precisam estar preparadas com provas positivas, que nós chamamos, que possam demonstrar o compliance da organização LGPD. Então, precisamos ter provas positivas, porque se alguém ingressar contra a minha empresa, essa pessoa pode fazer uma série de alegações, e aquelas alegações podem ser até infundadas. Mas se eu, como empresa, não tiver como me defender, talvez eu corra o risco de ser condenada face à minha incapacidade de demonstrar que eu estava em conformidade à lei. Isso é muito importante. Por isso, a importância das provas positivas. E me surgiu mais uma pergunta aqui. Eu entendo que aqui no Brasil a gente está engatinhando nesse tema ainda, né? Até pelo dado que você trouxe lá no começo, falando que nós somos o segundo país que tem mais ataques no mundo, né? Só perdendo para a Rússia. Tem algum, assim, eu sei que não é muito preto no branco, mas você acha que tem algum tipo de perspectiva, assim, quanto tempo isso vai demorar para a gente estar bem adequado, para a gente cair nesse ranking, digamos assim, de países mais atacados no mundo? Como é que você vê isso aí para os próximos anos, Maurício? Então, olha só, em 1970, a Alemanha já tinha a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se nós olharmos para trás, há mais de 50 anos que alguns países já vêm trabalhando com a Lei Geral de Proteção, com a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Caramba, muito tempo. Exatamente. Veja só, Elisa, nós começamos, talvez há 10, 11 anos atrás, a discutir questões relacionadas à internet. Por exemplo, a Lei Carolina Dickmann é de 2012, o Marco Civil da Internet, de 2014, a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, 2018,
A entrada em vigor da LGPD foi em 2020. O regramento que autoriza a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a realizar a fiscalização, janeiro de 2023. Então, você vê que, infelizmente, nós ainda andamos num passo aquém do que nós precisaríamos. Então, talvez, Elisa, a gente precise de uns bons 5 ou 10 anos para que nós possamos estar alinhados com outros países. O problema é que nós não temos esse tempo hoje. Hoje, numa economia fortemente digital, tal e qual a que nós vivemos, nós não podemos nos dar o luxo de esperar tanto tempo. Temos o ChatGPT batendo as nossas portas aí, temos uma economia que funciona à base de criptomoedas, temos a internet das coisas, temos o comércio eletrônico. Então, não dá tempo para esperar, não. Nós precisamos alcançar esse nível de cultura e maturidade que nós temos em outros países. E talvez a nossa principal referência hoje, Elisa, seja a Europa. A Europa tem sido muito rigorosa com grandes empresas que, por vezes, descumprem os regramentos de proteção e privacidade de dados. Hoje, Google, Facebook, a Microsoft não, mas Google e Facebook têm amargado multas altíssimas, de alguns bilhões de euros por descumprimento da legislação. Então, talvez, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa chegar nesse nível, mas nós temos um desafio que é essa virada cultural, sabe, Elisa? Entendi, obrigada. Perfeito. Maurício, eu adoraria ficar mais horas aqui tirando dúvida com você, porque as dúvidas são muitas e acho que nos próximos anos elas vão aumentar ainda mais, né? Mas a gente cumpre um tempo aqui determinado no podcast, então eu vou convidar as pessoas que estão nos ouvindo a visitar o site da JEP Compliance, ver aí materiais que vocês produzem, né? A gente sempre deixa o link aqui para as empresas que a gente convida para os sites delas e para o LinkedIn dos nossos convidados, né? Então fica esse convite. Então, Maurício, eu quero te agradecer muito por participar hoje aqui conosco, trazer informações técnicas tão preciosas e cada vez mais importantes para as empresas. Obrigado, viu, Maurício? Cássio, eu que agradeço. Eu gosto demais de falar do tema e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Pode contar comigo. Foi um prazer participar. Prazer foi nosso em receber você aqui. E, Elisa, sempre muito bom ter você aqui com a gente também, trazendo um pouco da sua vivência do lado, né, das empresas que contratam e trazendo um pouco também da sua curiosidade aí, que fez muito bem para o programa aqui hoje. Obrigado, viu, Elisa? Imagina, obrigada a você pelo convite, Politi. Fico aguardando os próximos. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Elisa Rodrigues, aqui da Robert's Half, e o Maurício Rota, da JEP Compliance. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?